Bom, boa tarde, pessoal. Nessa aula aqui, nós vamos analisar o nosso exemplo 30 em Assembly, né? Basicamente, nosso exemplo 30, nós temos uma função em C aqui, um programinha em C aqui, que eu dei esse nome aqui para ele, né? E esse programa, ele vai comparar, né, se duas strings que o usuário entrou no teclado, elas são iguais ou não, né? Então, eu vou executar esse programa aqui para vocês verem como é que ele funciona, né? Como é que ele executa, tá? Esse programa aqui, ele está no ambiente virtual de aprendizagem, está no AVA, tá? Para vocês baixarem. E ele funciona da seguinte forma: eu escrevo uma string aqui, por exemplo, Ronaldo. Ronaldo aqui, ele vai dizer que as strings são iguais, certo? Porque elas têm o mesmo tamanho e os mesmos caracteres, certo? Se eu digitar, por exemplo, Ronaldo e Ronalda, né, ele vai dizer que as strings são diferentes. A gente vai ver depois essa condição aí no programa em C, tá? E se você digitar duas strings que têm tamanhos diferentes, elas obviamente vão ser diferentes, né? Então, por exemplo, cachorro e gato, né? Ele vai dizer que as strings são diferentes dois, tá? Então vamos ver aqui como é que é esse programa em C aqui, né? Como é que é o algoritmo? Porque para nós o programa em C é como se ele fosse o algoritmo, tá? Então nós vamos nos basear no nosso programa em C para fazer o nosso programa em Assembly, tá? Então, eu abri aqui o Kate, né, para quem não conhece os comandos Linux aqui, tá? Esse programa Kate é Kate, o nome do programa, e essa ampersand aqui é para colocar em background, tá? Então ele está rodando em background aqui. Então aqui nós vamos examinar o programa. Aqui nós temos uma função chamada strlen2, tá? Que eu inclusive vou até mudar o nome aqui, ó. Eu vou colocar assim, para não confundir com uma função interna, tá? Da biblioteca C, que chama também stringlen, tá? Então, para não ter dúvida de qual função ele vai estar chamando, se é a minha ou se é a função da biblioteca, a gente vai dar um nome bem diferente aqui, para ele não se confundir, tá? Aqui também, ó, quando eu for chamar, eu vou chamar a função aqui da biblioteca, a função nossa, né? Não a da biblioteca, mas a nossa, ok? E aqui tem o programa em C, né? Bom, vou salvar isso aqui, né? Como é que é o algoritmo aqui, né? Vamos olhar, né? Então, o algoritmo funciona da seguinte forma, né? Eu peço para o usuário entrar a primeira string. Ele vai dar um scanf, né? %s em string 1, tá? String 1 é uma variável local aqui que tem 32 caracteres, tá? E aqui a gente tem uma variável local também, string 2, aqui tem 32 caracteres também. Aqui str1ptr é um ponteiro para char, str2ptr é um ponteiro para char, né? O ponteiro, ele é uma variável que vai guardar um endereço, né? E o ponteiro, normalmente, ele tem 64 bits, tá? No Assembly, ele vai ter 64 bits. Ponteiro para char, o ponteiro para inteiro, o ponteiro para qualquer coisa que seja, ele vai ter sempre 64 bits, tá? Sempre 64 bits. Aqui ele está colocando esse char aqui porque é o seguinte, né? Porque o compilador ele precisa checar tipos, tá? Então, para ele checar tipos, ele precisa saber aí, né? O tipo do ponteiro para saber se o usuário não está misturando tipo, misturando o ponteiro de um tipo com o ponteiro de outro tipo, coisas do gênero, né? Então, o que a gente vai fazer assim? O que a gente vai fazer? A gente vai escanear a string 1, né? Aqui, ó, para o scanf eu passo o endereço do buffer para onde eu quero que vá a string que o usuário digita. E esse endereço é string 1, porque string 1 é o nome do array, e o nome do array em C é o ponteiro para o primeiro caractere do array, certo? Então aqui eu passei, como por referência, aqui string 1 para scanf, e string 1 aqui é o ponteiro para esse primeiro caractere do array, tá? E aí eu vou passar para a minha função strlen2, vou passar string 1 para ela calcular o tamanho. Esse tamanho eu vou guardar então 1, certo? Vou fazer o mesmo procedimento aqui com string 2, tá? Vou pedir para o usuário entrar string 2,
vou calcular o tamanho com essa função string 2 aqui, né? E aí, se tamanho 1 for tamanho 2, aí eu vou analisar caractere por caractere para ver se todos os caracteres são iguais. Se todos os caracteres forem iguais, é porque as strings são iguais, né? Se tamanho 1 não for igual a tamanho 2, né? O que acontece, né? Se tamanho 1 não for igual ao tamanho 2, automaticamente elas são diferentes, porque elas têm tamanhos diferentes, tá? Duas strings que têm tamanhos diferentes não podem ter os mesmos caracteres, porque elas têm tamanhos diferentes, tá? Agora, o que acontece, né? Se elas têm tamanhos iguais, aí eu vou olhar caractere por caractere. Então vamos imaginar o seguinte, né? Vamos imaginar aqui que você tem a string 1. Vamos imaginar, né? Comentário em C é //, né? Vamos imaginar que a string 1 é cachorro. Cachorro, né? E a string 2 seja, digamos, cadela, né? Você tem o mesmo número de caracteres? Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6... aqui não vai dar certo, né? Cachorro. Vou escrever cachorro. Cachorra, por exemplo, né? Vai ser diferente. Já tem gente rindo aqui, né, com os meus exemplos aqui. Mas vamos continuar aqui, ó. O que ele vai fazer, ó? Primeira coisa, ó, strptr1 vai apontar aqui para o primeiro caractere, tá? E strptr2 vai apontar para o segundo caractere aqui, que também é Czinho, certo? Então, o que ele vai fazer, ó? str1ptr é a string vazia, é o caractere 0, né? Lembrando que toda a string em C termina com caractere 0. Então, aqui você teria, por exemplo, cachorro, vírgula 0, e aqui cachorro, vírgula 0, digamos, né? Ele vai terminar com caractere 0, tá? Então, o que você vai fazer, ó? É caractere 0? Não é, né? Porque é o caractere C, né? É caractere 0? Não é, porque aqui também é caractere C. Aqui é caractere C e aqui é caractere C, certo? Ok? Então, não vai ser igual. Aliás, isso aqui vai ser verdadeiro porque vai ser diferente, né? Isso aqui é diferente de 0, isso aqui também é diferente de 0. E iguais, inicialmente, ele tá valendo 1, porque você vai supor que as strings são iguais até prova em contrário, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar, né? Ele vai entrar dentro desse while, tá? Aí ele vai fazer o quê? Ó? If strptr1 igual a strptr2, nesse caso vai ser igual, porque é caractere C aqui, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai incrementar o ponteiro para a string 1 e vai incrementar o ponteiro para a string 2. Então, o que ele vai fazer? Ó? Vai apontar para o próximo caractere, que é o caractere Azinho aqui, certo? Então, ele vai apontar para o caractere Azinho. Beleza. E aí, ele volta no while, né? Vai ver, ó. O caractere é diferente de 0? É porque é Azinho, certo? O caractere é diferente de 0? É também porque ele é Azinho. Aí, ele vai para o próximo caractere e vai percorrendo, tá? Vamos supor que o último caractere aqui, ó, seja A e o último caractere aqui seja A, certo? Ele vai examinar o último caractere aqui, o penúltimo, né? O penúltimo é A. Aí ele vai examinar o último caractere, os dois são vazios, né? E iguais ficou igual a 1, porque você não mudou, você não entrou no else aqui para mudar, iguais para 0, tá? E aí você vai ver, if iguais são iguais, né? Else, né? São diferentes, né? Então eu coloquei são diferentes 1 aqui, para diferenciar o caso de elas serem diferentes aqui, mas você não tem o mesmo tamanho, tá? Então nossa missão, gente, é transformar esse código em C aqui em assembly, tá? Tá, então como é que nós vamos fazer, né? Nós vamos criar um novo arquivo aqui, né? E esse novo arquivo aqui, nós vamos dar um nome para ele, né? Vamos chamar esse arquivo aqui de compstr. Vou dar um nome bem diferente dos que estão aí no diretório para a gente não se confundir, tá? compstr.asm, tá? Assembly, tá? Ok. Como é que vai ser esse arquivo compstr.asm, tá? Então, como é que nós vamos fazer aqui, ó? Primeira coisa, né? Nós estamos usando printf e scanf, que são funções externas, tá? Então, extern, printf, extern, scanf, que são funções da biblioteca C, tá? Aí aqui, ó, você vai ter o section
ponto data, né? Você tem o section.data e você tem o section.code, tá? Ok. O que nós vamos colocar em cada código desse, né? O section code, ele vai ter o ponto de entrada aqui da minha função main. Então, como a gente vai usar o GCC, o ponto de entrada vai ser o main, então global main aqui. E aqui o main vai começar, tá? O main vai começar. No final do main a gente tem o return, né? Certo? No finalzinho do main aqui a gente não tem o return. Aqui não tem o return, né? Vou colocar um return aqui, ó. Return 0 aqui, tá? Então vai ser int main aqui, né? Ó, int main, return 0 aqui. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser transformar esse return 0 aqui para o assembly, né? Como que é o return 0 em assembly? É move rx0 hat, tá? Então daqui até aqui nós temos a nossa função main, tá? Nós vamos traduzir também para assembly essa função strlen2 aqui. Eu fiz isso daqui numa aula, tá? Só que na verdade deu certo. Na verdade deu certo, mas eu olhei que o código estava errado e aquilo não deveria funcionar. Então eu vou fazer de novo, tá? Vou fazer de novo com o código correto. E se funcionar é porque o código está correto, tá? Vou tirar a tema aqui. Então, quem assistiu a última aula e testou isso aqui, a gente vai fazer de novo aí. É até bom a gente fazer de novo para reforçar aí os conhecimentos, tá? Muito bem. Então vamos começar aqui, né? Criando as variáveis globais. Então aqui, ó, a gente não vai trabalhar com variáveis locais, porque variável local envolve pilha, né? E falando de pilha, né, vamos criar um stack frame aqui para main, né? Porque a gente teve aquele problema de falha de segmentação, né, quando a gente não colocava o stack frame, tá? Então como é que a gente cria o stack frame aqui, ó? Move push, né? RBP, empilha é o ponteiro base da pilha, né? Então aqui, ó, empilha a base da pilha. Move RBP RSP. Então, o que eu estou dizendo aqui? A base da nova pilha vai ser o topo da pilha antiga, né? Então, aqui, ó, base da nova pilha igual topo da pilha antiga, tá? A gente tem uma aula sobre stack frame, tá? Se vocês quiserem, depois do final dessa aula, que a gente pode falar um pouquinho sobre stack frame, como que a pilha funciona no assembly, tá? E no final, antes do return, você tem que dar a instrução leave, que ela faz exatamente o contrário dessas duas, né? Ou seja, o que a instrução leave faz, né? A instrução leave, ela vai destruir as variáveis locais, os parâmetros, então ela vai fazer move RSP RBP, né? E pop RBP, se eu não me engano é isso aqui, tá? Mas os caras criaram um leave aqui para você não ter problemas de ter que lembrar isso aqui, né? A leave faz exatamente isso aqui, você não tem que lembrar disso, tá? Ok? Bom, ok. Então vamos lá, vamos identificar agora quem que são as variáveis do nosso programa. Vai ser tudo variável local, aliás, vai ser tudo variável global, porque nós não vamos usar variáveis locais, porque variável local tem que mexer com a pilha, e mexer com a pilha é uma coisa complexa, tá? Então, ó, primeira variável aqui, eu vou mudar esse nome aqui, vou colocar CH2 aqui, porque CH em assembly é uma instrução, tá? Você não pode, aliás, eu não estou usando CH aqui, né? Onde que eu uso CH nessa? Eu não estou usando CH aqui, certo? Posso retirar isso aqui, certo? Ó, estou usando CH? Não. Eu estou usando strptr len, né? CH eu não uso, né? Certo? Não uso CH aí. Então eu tirei o CH aqui da minha função. Deixa eu só salvar aqui. Vou salvar, compilar, depois testar de novo, tá? Para não ter erro aqui. Tá? Bom, então o que a gente vai criar de variável aqui? Ó? A primeira variável que a gente vai criar vai ser esse strptr, né? Certo? Vai ser uma variável global, tá? Esse strptr, ele vai ser um ponteiro. Então, ó, strptr define double. Define double não, define quad word. O ponteiro é 64 bits, tá?
Então define quad word aqui. Vou colocar o valor 0 aqui, né? Então, ponteiro em 64 bits aqui. O ponteiro tem 64 bits. Ok. Aí o que mais que você tem aqui, ó? Você tem o len, né? Certo? Que é o tamanho, né? Então len é o inteiro, então dd. Né? Por que dd? Len é inteiro. Certo? O que mais que você tem de variável aqui, ó? Você tem esse str aqui, mas esse str a gente não vai... str é parâmetro, tá? Parâmetro você usa registrador para passar parâmetro, então você não vai criar variável para esse parâmetro aqui, tá? Você vai passar ele através de um registrador. Então você não, isso aqui não entra, tá? Aí a main tem variáveis também, ó. Que são as variáveis da main? String 1. Então vamos fazer string 1. Vai ser define byte. E aqui eu vou fazer uma gambiarra aqui, ó. Eu vou colocar 32 espaços, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sei lá. Vou colocar um número grande de espaços aqui só pra gente testar. Existem formas mais inteligentes de fazer isso aqui, tá? Você pode usar a instrução dup, por exemplo, a diretiva dup, né, no caso, para fazer a duplicação. Mas nós vamos usar espaço mesmo aqui, ó. Então string 2 aqui, define byte aqui. Mas eu estou mais preocupado que se vai funcionar a ideia aqui do que essas coisas mais... Não esquece de salvar, tá? Porque geralmente a assembly pode travar a máquina depois, né? Então você sempre salva aí. Deixa eu ver aqui, ó. Aí você vai criar strptr1 e strptr2, né? Então aqui, ó, strptr1 aqui. strptr1 vai ser o quê? strptr1 vai ser um dq, né? Porque é um ponteiro, né? strptr2 também, um dq, que é um ponteiro. Certo? O que mais que a gente tem aqui? Tan1 e Tan2, né? Então, Tan1 aqui é um dd, que é o inteiro, né? Tan2 aqui, dd, é o inteiro também. Certo? Iguais, né? Iguais eu vou considerar que é o inteiro, né? Então, iguais aqui, dd, 1 aqui. Ok, pessoal? Então, veja bem, ó, o que está acontecendo aqui, ó? O que a gente fez até agora? A gente declarou todas as variáveis locais, né? O que mais que a gente precisa declarar na seção data? Né? Quem sabe aí? Fala aí. O que mais que a gente precisa declarar na seção data? As strings de formato, né? As strings e as strings de formato, né? Então a gente tem aqui, ó, a seção, a gente vai criar aqui, ó, pegar essa string aqui, né? Ctrl C. E a gente vai chamar ela de str0, né? Então db, define byte, tá? Ctrl V aqui entra para string. Agora, esse /n em assembly, se você colocar só assim, ó, tá? Ele vai imprimir o /n, né? Porque ele usa a chamada ao sistema para fazer isso, né? Então ele vai... Então o que você tem que colocar aqui, ó? Tirar o /n, tá? 13, exatamente, ó, 13, o pessoal destruindo aí, ó, 13, 10, 0, né? Aí, ó, str1 aqui também, ó, db, certo? E nós vamos pegar a segunda string aqui. Aqui a segunda string é igual, né? Certo? E aqui você tem %s e %s, né? Também são iguais, né? Certo? Então isso aqui vai ser a sua string de formato aqui, ó. Ctrl C, tá? E aí você vai vir aqui, str1 vai ser o %s, certo? Vírgula 0, porque toda string tem que terminar com 0, tá? Vou salvar aqui. Tem mais coisa que você precisa escrever, né? Sim, né? Você tem aqui, ó, esses printfs aqui, né? Então, esse aqui, você vai escrever lá, né? Então, você vai vir aqui, ó. Vai chamar isso aqui de str2, né?
db, isso aqui. Aqui tem o barra n, o que a gente vai fazer? Mesma coisa que tirar o barra n, né? 13, 10, 0. Tá. str3 aqui também db, né? Mas aqui no caso vai ser a outra string aqui, né? A outra string que é essa string aqui, ó, certo? Ctrl C. E aqui, Ctrl V aqui, né? São diferentes 1, né? 13, 10, 0. str4 db. Vai ser a mesma coisa aqui, só que são diferentes dois aqui, né? E aqui 13, 10, 0. E acabou aqui a seção de dados, né? Certo? Por quê? Porque eu... falta as strings são diferentes 2, né? É isso que eu coloquei? Deixa eu ver aqui, peraí. As strings são diferentes 1, as strings são... Tá ok, certo? É isso aí mesmo, tá? Bom, agora o que nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer o código da função main, tá? Nós vamos olhar aqui o str3, como é que é a função main, né? Então, a primeira coisa que você faz é chamar o printf com entre com a string, certo? Bom, então vamos lá. Ó. Primeiro parâmetro do printf, ele vai fazer o quê, né? Deixa eu só colocar um comentário aqui, né, para você saber que você está fazendo printf, tá? Comentário em assembly, você sabe que é ponto e vírgula, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, ponto e vírgula, colocar aqui o printf, né? E aí nós vamos traduzir isso aqui para assembly. Como é que traduz, ó? Move RDI. Quem que é a entre com a string? É str0, certo? str0 aqui. Tá? Quem que é o RSI? Tem segundo parâmetro? Quantos parâmetros tem esse printf aqui? Só tem um, né? Então é só o call aqui printf. Só que o printf ele é uma função enjoada. Ele quer que você coloque em RAX o número de pontos flutuantes, né? Então não tem pontos flutuantes, você vai, né, simplesmente chamar o printf aqui. Tá? Aí você vai chamar a função scanf, né? Scanf aqui. Certo? Essa aqui é a segunda coisa que nós vamos traduzir aqui para o nosso assembly. Tá? Vou deixar aqui como comentário, né? Como é que vai ser o nosso scanf? Tá? Move RDI %S. Agora veja, o %S é o que? É o str1, né? %S é o str1, certo? Então move RDI str1 aqui, certo? Quantos parâmetros tem scanf? Tem dois, né? Ó, tem o %S e tem a string 1, né? Então você tem que colocar em RSI, move RSI, string 1, né? String 1, aqui, ó, string 1 é um ponteiro já, né? Certo? Porque o nome do array é o ponteiro para o primeiro elemento do array, né? Certo? E no nosso assembly, string 1 aqui também é um ponteiro, né? Então, simplesmente aqui, move RSI, string 1. Ou, se você quiser, lia RSI, entre parênteses, string 1 também vai fazer a mesma coisa, tá? Lia RSI, string 1 também vai fazer a mesma coisa aí, tá? Bom, o scanf também é enjoado, então você tem que fazer aqui move RAX0 aqui, né? Para dizer que não tem pontos flutuantes. Ok? E aí um call aqui, scanf aqui, certo? Aí, o que você vai fazer agora, né? Você vai fazer a mesma coisa, só que para o mesmo código, né? Você fez isso aqui. Faltou fazer isso, né? Ó, TAN recebe isso aqui, né? Certo? A gente tem que traduzir essa linha aqui, né? A gente tem que traduzir essa linha. Como que a gente vai traduzir essa linha? Ó? Eu vou colocar em comentário aqui, né? A linha que você quer traduzir, tá? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Veja que você tem que chamar a função agora, a nossa função aqui, ó. strlen2, tá? Como é que você vai chamar strlen2? Né? Então, você vai passar primeiro o parâmetro, ó, move RDI
string 1, certo? E aqui, como é a nossa função, a gente fez, ela não tem enjoeira, né? Não tem frescura aqui. Você faz aqui um call str len 2, certo? Vai chamar a nossa função aqui. A gente vai criar essa função. Quando a gente criar essa função, a gente vai querer que o retorno dela siga a convenção do C, que é o que? O retorno em EAX, tá? O retorno dessa função vai estar em EAX, ou RAX, né? Vou colocar em RAX, né? Porque aí você pode usar o RAX. Mas o EAX serve também, porque o EAX é a parte baixa do RAX, né? Então vai servir EAX também se você quiser, tá? Ok, então o que a gente fez? A gente fez essas 3 linhas aqui, né? Ah, faltou fazer esse TAM receber o resultado, né? Então a gente vai fazer assim, ó, move pro conteúdo de TAM, de TAM1, né? Porque TAM1 em assembly, ele é um ponteiro, né? Tudo que é label aqui, ó, isso aqui é ponteiro, isso aqui é ponteiro. Ponteiro não, endereço, né? Ponteiro é uma variável que guarda o endereço. Isso aqui é endereço puro, endereço constante, tá? Esse aqui é endereço, então tudo isso aqui em assembly é endereço, tá? Então TAM1 aqui também vai ser endereço, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, no conteúdo apontado por TAM1, nós vamos colocar EAX, tá? Por que EAX e não RAX? Porque TAM1, ele tem quantos bytes? Ele tem 4 bytes, 32 bits. Então você tem que usar um registrador compatível aqui com TAM1, um registrador de 32 bits também, tá? Então você não pode misturar 32 com 64 bits, não é recomendável, mas tudo bem, vamos continuar aqui. Então aqui realmente agora a gente terminou, né, essa parte, essas 3 linhas aqui. Essas outras 3 linhas aqui é um copy-paste, tá? Por quê? Porque só mudou aqui, ó, string 2 aqui e TAM2 aqui. Então eu vou fazer uma coisa, eu recomendo que vocês não façam isso, tá? Façam o que eu digo, não façam o que eu faço, tá? Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, tá? E tocar o pau aqui, tá? Para a aula não ficar muito longa, tá? Então eu vou fazer aqui, eu vou copiar, né? Ctrl+C aqui. Mas você tem que prestar muita atenção quando você faz isso, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então veja bem, ó, vai continuar entre com a string, né? Aqui tudo bem, né? Então você, ó, o que você vai colocar aqui? Entre com a string, RX0, printf, mesma coisa, igualzinho, né? Agora, esse scanf aqui não é string 1, é string 2, né? Certo? Se você mudou aqui o parâmetro string 2, você tem que mudar aqui também, ó, string 2, ó. Tá? Então, ou ali, e muda o comentário também, né? Muda o comentário, senão o cara que está lendo o seu código, ele vai ficar doido, tá? Mesma coisa aqui, scanf, então você está pegando aqui string 2, tá? Ok? Agora, aqui, ó, strlen string 1, não é string 1, é string 2, tá? Então aqui vai mudar o que na geração aqui, ó, string 2 aqui, call stringlen, e aqui não vai ser TAM1, aqui vai ser TAM2, tá? Ok? Muito bem. Vou salvar, tá? Ok, muito bem. Agora a gente vai fazer o if, né? A gente vai fazer o if aí. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai ver, ó, comparar TAM1 com TAM2, certo? Como é que nós comparamos os inteiros, né? A gente tem que pegar o conteúdo do inteiro, colocar no registrador de 32 bits, tá? Porque TAM1 e TAM2 são inteiros, 32 bits cada um, né? Então você tem que usar o registrador de 32 bits. Vamos usar EAX e EBX, tá? Então você vai colocar TAM1 em EAX e TAM2 em EBX, tá? Então, como é que a gente vai fazer assim? Ó? A gente vai fazer, ó, move para EAX, tá? TAM1. Move para EBX, TAM2. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos comparar EAX com EBX. Então, comp TAM1 com TAM2, né? Então, EAX, EBX, né? Compara os dois. E modifica o flag Z. O flag Z é aquele flag de zero da ULA, tá? Ele modifica, essa comparação modifica o flip-flop Z da ULA, tá? Porque a comparação, na verdade, ela é uma subtração. Você está subtraindo um do outro.
Se você subtrai um do outro e dá zero, é porque são iguais, né? Então você ativa o flag Z da ULA, e aí o jump ele vai pular se for igual, tá? Mas você não quer, você quer pular se não é igual, né? Porque se não é igual, o que vai acontecer? Ó, se é igual, você entra. Se é diferente, você pula. Pula para onde? Para o else, né? Esse else que é um else externo, tá? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Jump not equal else externo, tá? E aqui no else externo, você já deixa ele engatado aqui, ó, para você colocar o código do else externo, né? E o else externo, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir que as strings são diferentes. Então, vou fazer a primeira parte do else externo aqui, para a gente não perder a linha de raciocínio que a gente está tendo aqui, tá? Então, como é que vai ser esse printf aqui, ó? Que é o else externo, tá? Então, eu vou copiar ele aqui, eu vou colar ele aqui, ó. Vou dar um ponto e vírgula aqui, colar ele aqui. Vou dizer que as strings são diferentes, então eu vou escrever agora o código do meu printf aqui, né? Que seria o que, ó? Move RDI. As strings são diferentes, né? Então, as strings são diferentes 2. Onde que está isso? Tá? As strings são diferentes 2, está aqui no str4. Então, eu vou colocar aqui, ó, str4. Ok? Aí, ó, não tem, é só um parâmetro, né? O printf aqui só tem um parâmetro. Então, o que nós vamos fazer? Move rx 0 aqui. Tem uma outra forma de você colocar 0 em rx, que é o char rx, que é a mesma coisa que move rx 0, tá? Ah, professor, por que você não quer colocar agora move rx 0? É para variar um pouco, né? Ficar sempre na mesmice é chato, né? Vamos colocar um pouquinho aí para fazer a pessoa pensar também, né? Não ficar igual um compilador, né? O compilador faz tudo... Vamos lá, o printf, call printf, né? Call printf, chama printf, beleza. O que ele faz depois do else externo? Né? O que o nosso programa faz depois do else externo? Não faz mais nada, né? Retorna 0, né? O return 0 já está aqui, ó. Então já está pronto, tá? Então essa parte do final do código está pronta. Agora você tem que fazer o meio aqui, né? Falta fazer o meio aqui. Então o meio, né? O que ele vai fazer? Ele vai começar assim, ó. Fazer strptr1 recebe a string 1, tá? Então nós vamos traduzir isso aqui para o assembly, tá? Que é strptr1 recebe string 1, tá? Primeira instrução é isso aqui, não é? Então, ó, o que você tem que fazer para fazer essa instrução aqui em assembly? Ó? Você tem que pegar string 1 e colocar string 1 é um ponteiro, não é? É um endereço, né? Só que agora é o seguinte, ó. Tem uma coisa diferente aqui, ó. strptr em assembly é um ponteiro, não é? strptr, cadê, ó? strptr ptr1 é um ponteiro, Só que aqui, esse ponteiro aqui, quando você vai acessar, aqui é um ponteiro verdadeiro, né? O que eu quero dizer com ponteiro verdadeiro? Porque é o seguinte, ó, esses ponteiros aqui para string, ó, são todos constantes. Ó. Então esse aqui é um ponteiro, aliás, esse não, né? Esse aqui é um ponteiro constante, esse é um ponteiro constante, né? Agora, o que eu quero acessar é o conteúdo variável do ponteiro, é o que está aqui, ó, certo? O conteúdo dele que me interessa. Então eu tenho que mover para o conteúdo de strptr1 um ponteiro, certo? E esse ponteiro inicialmente vai ser o endereço aqui da string que o cara entrou, da string 1, tá? Então aqui já começa uma complicaçãozinha aqui. Por quê? Vamos lá. Ó, primeira coisa, você vai pegar a string 1. String 1 no nosso código em assembly, ela é uma constante. Por que ela é uma constante? Porque ela vai apontar para uma região de memória, né? Essa região de memória é variável, mas aqui é constante, certo? No código C é a mesma coisa.
string 1 é constante. Tá? Por que no código C string 1 é constante? Porque, olha só, porque aqui, ó, string 1 ele é o ponteiro para o primeiro elemento do vetor e ele é constante, você não vai mexer com ele. Tanto é que a gente não mexe com ele. O que a gente faz? A gente faz strptr1 apontar para ele, e quem a gente manipula é strptr1 ou str2ptr, certo? A gente não mexe diretamente com esse cara aqui ou esse cara aqui, e sim com esses dois aqui, certo? No assembly a gente vai fazer a mesma coisa, tem que fazer a mesma coisa, tá? Então, ó, primeira coisa, o que você vai fazer, ó? Você vai fazer o seguinte, ó, pegar o string 1, tá? Então, move para pode usar qualquer registrador aí, vamos usar RCX, né? Move para RCX, por exemplo, string 1. Esse CX aqui é uma escolha aleatória, tá? Poderia ser qualquer registrador, tá? Poderia registrador, certo? Então, você move para RCX string 1, e aí você vai pegar strptr1 e colocar RCX. Então você vai fazer, ó, move para, agora aqui entre colchetes, ó, str1ptr RCX, tá? Ok? Por que eu coloquei entre colchetes? Porque eu quero colocar então, tem que dar o mesmo nome aqui que eu dei no assembly, né? No C, né? Para não ficar, porque senão vai dar erro na hora de compilar, né? Eu tenho que dar nomes iguais aqui, certo? Ó, str1ptr, str2ptr, né? Não sei como é que é o nome que eu dei aqui, ó. str1ptr, str2ptr, tá? Então eu tenho que dar o mesmo. Eu quero fazer uma tradução mais ou menos fiel. Então eu quero dar o mesmo nome aqui, né? str1ptr e str2 aqui ptr também, né? Vamos voltar para onde a gente está escrevendo aqui, ó. Move para str1ptr RCX. RCX eu coloquei uma constante, que é a constante string 1, tá? Ok. str2ptr recebe string 2 agora, né? Como é que a gente vai traduzir isso aqui, ó? Vou colocar aqui ponto e vírgula, né? str2 recebe string 2, né? E aí como é que a gente vai fazer, ó? Mesma coisa, né? Move para RCX string 2, tá? Move para str2ptr RCX, certo? Bom, agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um while, né? Certo? Então, no começo do while a gente tem que ter o código para condição, tá? Esse código da condição aqui, ele é meio chatinho de traduzir, tá? Mas não se incomodem, a gente vai traduzir, tá? Só que eu vou colocar aqui para vocês a estrutura de como que é o while. Então o while ele vai ter o quê? Ele vai ter o início do while, certo? Então no início do while, o que eu tenho que fazer? Testar a condição. E quem que é a nossa condição, né? A condição é isso aqui, essa monstruosidade aqui, né? Certo? Então vamos colocar aqui a condição. Então no começo do while eu testo essa condição, tá? O que acontece? Aqui vai ser true ou false, né? Certo? Então, ou dá zero ou não dá zero, tá? Então, quando dá 1, certo? Você entra no while, né? Porque em C é assim, como é que funciona em C? Em C é o seguinte, zero é false, e qualquer coisa diferente de zero é true, né? Então zero é false. Então se for false, se isso daqui for false, ou seja, se essa conta aqui der zero, você vai para o fim do while, certo? Então você tem que fazer o que aqui, ó? Jump zero, fim while. Veja que a gente não fez a conta ainda, né? Certo? A gente não fez a conta. Onde que vai ser fim do while? Ó, o fim do while,
O while, veja bem, que o meu while aqui, ó, ele está dentro de um if, né? Então, ele tem que estar, bom, tem um if interno aqui, né? Esse if é externo, né? Então, o while está dentro do if externo, né? Então, o fim do while tem que estar dentro do if externo também, tá? Ele não pode estar, por exemplo, aqui no else externo, não teria sentido, né? Ele tem que estar antes do else externo. Então, vou dizer que o fim do while está aqui, ó, fim while. Certo? Agora, vamos supor que eu faça... Aqui, o que vai ter? Aqui, ó, entre esse jump zero e esse fim do while aqui, eu vou ter o corpo do while, né? Certo? Então, entre esse jump zero, fim do while, e esse fim while aqui, eu tenho aqui o corpo do meu while. O corpo do meu while. E veja bem, vamos supor que ele faz o corpo do while, né? O que ele tem que fazer depois do corpo do while? Ele tem que voltar e testar a condição de novo, não é? Então, você tem que ter um jumping condicional aqui, esse jumping condicional aqui, para o início do while. Certo? Então, o que ele faz aqui? Vamos entender como é que funciona o while. Ó. O while é assim. Ó. O while, você, primeiro, testa a condição. Se ela for verdadeira, né, você vai entrar no while, vai entrar no corpo do while, certo? Se ela for falsa, significa que a conta deu zero. Se a conta deu zero, zero em C é false, né? Certo? Você vai para o fim do while. Se for qualquer coisa diferente de zero, você entra no corpo do while, faz o corpo do while e aí você volta para testar a condição novamente aqui, que é o início do while. Certo? Professor, eu não estou entendendo muito bem isso aqui. Você pode pausar o vídeo, tá? Voltar novamente na explicação. Se quiser perguntar agora, pode perguntar também, tá? Então, como é que nós vamos... Agora eu vou fazer aqui o código para condição. Ó. O código para condição, veja que você tem duas comparações aqui, ó, certo? E 3 E lógicos, né? Você pode fazer o E bit a bit aqui, se você quiser, tá? Certo? Então, como é que a gente vai fazer isso aí, né? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer o teste dessa terceira condição, dessa condição aqui, certo? Vou fazer o código dessa condição aqui de teste, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, o código da primeira condição. Como que é a primeira condição aqui? A primeira condição é isso aqui, ó. Certo? strptr igual a 0. Diferente de 0, né? Então, como é que a gente faz isso aqui, ó? Vou pegar o conteúdo de str1ptr e colocar no registrador e comparar com 0, né? Então, ó, vou fazer assim, ó, move conteúdo de str1, move para um registrador, digamos, ebx. Aqui o registrador é arbitrário, você escolhe quem você quiser, tá? Move ebx str1ptr, tá? Então, pega o conteúdo de str1ptr, coloca em ebx, comp ebx 0, né? Bom, você comparou com 0, né? Então, se for 0, o que acontece, né? Ó, se esse cara aqui for verdadeiro, né? Não. Se ele for igual, porque aqui é diferente, né? O que acontece se strptr2 for igual a 0? O que você faz? Você vai para o fim do while, né? Você não precisa nem ver as outras condições, tá certo? Porque, ó, se str2ptr, esse asterisco, se o conteúdo de str2ptr for 0, você entra no while se ele é diferente de 0, mas se ele for 0, você nem olha as outras condições, você já vai direto pro final do while, né? Certo? Então, você faz o seguinte, ó, jump 0, fim
while, certo? Ok? Beleza, agora vamos colocar aqui, ó, o código da segunda condição. Código da segunda condição. Qual que é a ideia aqui? Ele tem que passar pelas 3 condições para ele poder entrar no while. Né? Igual, eu lembrei agora da ópera Flauta Mágica, né? Que o Tamino ele tinha que passar por 3 desafios lá para poder chegar na princesa, né? Um negócio assim, você tem que passar pelos 3 desafios ali. Se você falhar em um, pronto, a princesa já não é sua, não. Você perdeu a princesa, tá? Então aqui é a mesma coisa, aqui ó, ele tem que passar pelas 3 condições, tá? Para ele poder fazer o corpo do while, para ele poder fazer o corpo do while, né? Para ele poder ter o corpo aqui. Vamos por partes, né? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos de novo, ó, move. Deixa eu colocar só o código da condição 2 aqui, tá? Então vamos colocar aqui o código da condição 2 aqui, né? O que você vai fazer agora? Você vai fazer assim, ó, move ebx. Isso aqui tem inclusive outro nome, tá? Que é o código curto-circuito, né? Como que é o código curto-circuito? Você testa uma condição, tá? Se ela for falsa, você nem precisa testar as outras condições, né? Você já vai direto para o fim do while, porque uma das condições era tudo E, uma das condições falhou. Então vai ser falsa de qualquer jeito, você nem precisa olhar as outras, né? Quando você faz um E lógico, uma porta lógica E, basta que uma entrada seja 0 para ela dar resultado 0, né? Ou seja, você tem que ter as 3 condições verdadeiras, né? Se for uma porta aí de 3 bits, né? Para você ter resultado 1, para você poder entrar, no caso aí, para você soltar 1, né? Então, é a mesma coisa aqui, ó, str1, str2 agora, né? ptr aqui, comp ebx 0, jump 0, fim while aqui também, certo? Então essa é a segunda condição. Agora aqui, ó, você tem que pegar o conteúdo da variável iguais, né? Iguais é uma variável aqui, né, que ela está com default 1, né? Então o que eu tenho que fazer para pegar esse 1, que é o default dela, né? Ó, vamos fazer a mesma coisa, ó, move para ebx iguais, né? Comp ebx com 1. Compara ebx com 1. Se for igual... Não. Aqui, se ebx for 1, né? O que ele vai fazer? Se ebx... Aqui tem uma pegadinha, né? Jump 0 se for igual a 0. Se for igual a 0, ele vai por... Não, mas aqui é o seguinte, ó, por exemplo, ebx vale 1, certo? Se ebx vale 1, ele vai entrar no while ou ele vai sair? Jump not 0, né? Porque é o seguinte, se ebx for igual a 1, o flag de a comparação não é uma subtração. Se ele não for 0, significa que ele não deve entrar no while, né? Isso aqui confunde muito, né? Porque, veja bem, ó, se ebx é 1, eu entro no while ou não entro? Se ebx for 1, eu entro no while ou não entro? Não, olha aqui, ó. Se ebx for 1, se for iguais, eu entro. Eu não entro se for diferentes. Se for diferentes, a subtração com 1 vai dar 0 ou vai dar 1? Não, vamos fazer o seguinte, ó, jump not equal, vamos colocar assim, ó, jump not equal. Se não for igual a 1, eu vou para o final do while, né? Eu estou comparando, então não vou usar jump 0, vou usar jump not equal, porque é mais fácil de raciocinar, tá? Então, ó, se ele não for igual, o que eu vou fazer? Jump, fim, while. Certo? Beleza, agora eu passei pelos 3 firewalls aí, passei pelas 3 paredes de fogo aí, passei pelas 3 condições, e aí o que eu vou fazer? Essas seriam iguais, né? Iguais tem que valer 1, tá? Então seria iguais aqui, ó. Terceira condição, né? Vou fazer aqui, ó, código da terceira condição.
seria igual a 1, né? Igual a 1. Então, se não for igual, vai para o fim do while. Tá? Não, é que assim, você vai, a condição aqui é o contrário do que está sendo falado aqui, ó. Se aqui é diferente, você vai colocar igual. Igual é 0. Igual e 0 é a mesma coisa. Jump equal aqui. Jump zero, você também poderia usar jump equal aqui. Porque você está testando se é diferente. Então, o contrário de diferente é igual. Então, você usaria jump zero ou jump equal. Aqui, ó, você está testando se é... Você está testando também se é diferente, né? Certo? Então, o que você vai usar? O contrário de diferente é igual. Né? Então, você vai usar aqui jump equal. Agora, aqui, você está testando se é igual. Né? Você está testando se é igual, você vai usar jump not equal, né? Ou jump not zero, né? Ou jump not zero, porque você está testando igual, então você vai pular se é diferente, certo? É o contrário do que você está testando. Observação aqui, o contrário do teste. Ao contrário do teste, se você quiser que o código do while venha exatamente aqui, ó, nesse pedaço aqui, entendeu? Certo? Lógico que você poderia colocar o código do while aqui, né? Aí você fazer esse jump zero fim while aqui. Bom, isso aqui, gente, isso aqui é a expressão, né? Mas a expressão a gente já calculou aqui, a gente já fez os jumps da expressão. Então aqui realmente aqui é o corpo do while que você vai colocar, certo? Então agora aqui você fez por partes aqui, igual o Jack, certo? E agora o Jack ele vai pegar o corpo do while aqui, porque ele passou pelas barreiras aqui, certo? O que você vai colocar aqui no corpo? Agora aqui vai ter um if, né? Só que esse if é um if do while, né? Certo? Você tem o if do while e você tem o else do while, né? Então o que você vai fazer, ó? Agora você vai fazer, a primeira coisa que você faz no if é o teste da condição do if, tá? Então aqui a gente vai colocar aqui, ó, teste da condição do if que está dentro do while, certo? Então, como é que é o if que está dentro do while? Primeira coisa, a comparação aqui, né? Você vai comparar o str1ptr com o str2ptr. Como é que você está pegando, inclusive, o conteúdo, né? Conteúdo de str1ptr e pegando o conteúdo de str2ptr. Agora é o seguinte, ó, str1ptr ele é uma variável que guarda o endereço, né? Então você tem que acessar o conteúdo de str1ptr para pegar o endereço, e aí depois você tem que acessar esse endereço e pegar o conteúdo. Ah, professor, não entendi nada. Calma, agora você vai entender esse negócio aqui. Calma aí. Não se apavore, tá? Ó, primeira coisa, ó, você tem que pegar aqui, ó. Vou colocar aqui como é que é o esquema aqui, ó. Você tem que pegar isso aqui, certo? Isso aqui é nível avançado, tá? Não vou pedir isso na prova, tá? Fica tranquilo. Isso aqui é para construtores de compiladores. Quem constrói compilador tem que saber isso, tá? Já fiz um compilador, tem no meu canal aqui. Acessa lá o Universo Computável, né? Que é esse canal aqui, né? Que eu vou deixar esse vídeo. E você vai ver lá um curso completo de compiladores, tá? Então vamos voltar aqui. Como é que eu faço para comparar isso aqui, ó? Eu vou fazer assim, ó. Move para, sei lá, pega dois registradores aí, RAX. Por que RAX? Porque esse ponteiro tem 64 bits, tá? Então, move RAX, conteúdo, str. Ele tem que ser compatível com o tamanho da variável, né? Tem que ser qualquer registrador compatível com o tamanho da variável. Então, RAX str 1ptr, certo? Bom, peguei o endereço. Pegou o endereço, você não pegou o conteúdo do endereço, certo? Aí você vai mover para um outro registrador aqui, ó, RCX, o conteúdo do endereço. Então aqui, ó, o que você fez aqui? Pegou
conteúdo do endereço. Certo. Aí o conteúdo do endereço, o que tem no endereço? O que tem no endereço aqui, strptr1? Uma variável, né? É um caractere, né? Um caractere, ele tem um byte, né? Então você vai usar um registrador aqui de 1 byte, que é o CL. Vamos usar o CL aqui, certo? Porque o CL tem 1 byte, tá? Poderia ser AL, BL, CL ou DL aqui, tá? São registradores que tem 1 byte, tá? Mas eu escolhi o CL aqui, vou escolher o CL e o DL, por exemplo, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Move aqui para RBX, conteúdo de str2ptr. Então você pegou outro endereço, que é né? Pegou outro endereço. Move para DL o conteúdo desse endereço aqui, ó. Conteúdo de RBX aqui. Então, pegou. Aqui que você fez aqui, ó. Pegou o conteúdo do endereço do endereço strptr do código em C, né? Beleza, né? Agora você vai comparar aqui, ó. Comparar a igualdade, né? Então o que você vai fazer? Ó? Comp CL com DL, né? Jump not equal, se for diferente, né? Porque aqui no código em C você está comparando igualdade, então no assembly vai ser o contrário da condição, né? Então você vai colocar jump se for diferente, tá? Então jump not equal, né? Else do while, né? Isso aqui seria o if do while, né? O if dentro do while, né? E aqui seria o else do while, certo? O else do while você vai colocar aqui, ó, else do while. E aí um detalhe, né? Se você fez o if aqui, ó, você vai dar um jump incondicional para o fim do if else que está dentro do while, né? Esses labels aqui é só para a gente se guiar, certo? Então você tem o else do while, aqui você vai ter o código que está dentro do else do while, e aqui o fim do if else do while, tá? Porque se você fez o if, o que você vai colocar aqui, ó? Você vai colocar aqui o código do if que está dentro do while. E aqui você vai colocar, né, o código do else que está dentro do while. E aí, se você fez o if, se você fez esse código aqui, você tem que pular para o fim, porque você não vai fazer o if e o else, você vai fazer ou o if ou o else, né? Então se não for igual, você vai, se for diferente, você vai para o else. Se for igual, você vai executar o if, se você executar o if, você vai para o fim do if else do while, né? E se você fez o if, você não vai fazer o else. E se você faz o else, se você pula para cá, automaticamente depois você vai vir para cá, né? Certo? Vai vir para esse fim else do while aqui, certo? Tá. E aí, professor, vamos lá. E aí, cadê o código em C que a gente está se baseando aqui para traduzir? Bom, beleza, né? Então vamos preencher o que está dentro do if agora e o que está dentro do else, certo? Ok? Bom, o que a gente tem que colocar dentro do if? Isso aqui, ó, certo? Incremento do ponteiro. Não? Ó, então aqui, ó, o que eu vou colocar aqui, ó? Eu vou colocar a tradução dessas duas coisas aqui, ó, certo? Ó, tradução disso aqui e a tradução disso aqui. Bom, como é que é a tradução do primeiro, né? Veja que aqui, isso aqui é uma variável ponteiro, né? Isso aqui é um ponteiro guarda endereço. O que você tem que fazer? Você quer incrementar o conteúdo dele, né? Então o que você tem que fazer? Ó? Pegar o conteúdo, que é o endereço, incrementar esse endereço e mover esse endereço de volta. Então o que você vai fazer aqui? Ó? Vamos fazer primeiro esse aqui. Ó. O que eu vou fazer aqui? Ó?
Move, aí você pode usar RAX, ou move para RAX, o conteúdo de str1ptr, tá? Inc, incrementa, RAX incrementa o endereço, né? E aí depois você vai fazer o que? Mover o endereço incrementado de volta para a variável. E a variável, no caso aqui, é um ponteiro verdadeiro, né? Certo? Esse comentário ficou muito grande aqui, eu vou pular uma linha aqui, certo? Incrementou aqui, aí você vai voltar, certo? Então você vai fazer aqui, ó, move para str1ptr o RAX, certo? Ok. Você fez isso aqui, certo? O que você vai fazer? A mesma coisa, só que agora para str2ptr, tá? Então aqui você vai aqui, ó, mover para RAX o conteúdo de str2ptr. Aí você vai incrementar RAX, mover de volta, né? str2ptr aqui, RAX, certo? Bom, fizemos aqui o if, né? Fez o if, vai pular o else, né? Você vai aqui para o fim, para cá, né? Você fez os dois, se você fez o if, né? Você vem para cá. E o else, vamos traduzir o else, certo? O que é o else? O que tem no else, né? O else tem você colocando zero aqui no iguais, né? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Pega um registrador, coloca zero no registrador. Então, char EAX, EAX. EAX vai ficar com zero, né? Você zerou a EAX aqui. E aí eu vou colocar esse EAX aí. Vou colocar, então, vou fazer aqui o move. Para o conteúdo de iguais, que no assembly iguais é um ponteiro, né? Aliás, iguais é uma constante, né? Então é para o conteúdo dessa constante iguais, porque iguais é um label, né? Label o que é? Label é uma constante, né? Uma constante que guarda o endereço, tá? Então move aqui para conteúdo de iguais, né? Zero, tá? E aí terminou, né? Terminou o else aqui, né? E aí você tem depois do while, você tem esse if aqui, certo? Então nós vamos fazer aqui, ó, o if que está depois do while, né? Cadê aqui? Vamos fazer aqui o if que está depois do if que está depois do while, né? Bom, esse if que está depois do while aqui, ó, esse if que está depois do while, ele está depois do fim while, né? Certo? Concorda aí, ó? Então, ó, onde que eu vou colocar o código para esse if? Depois do fim do while aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, eu coloco o código do if. Esse aqui é um if interno, né? Vamos chamar de if interno aqui. Código do if interno aqui. Né? O que seria esse if interno, né? Para a pessoa que lê, às vezes isso fica meio vago, né? Seria esse if aqui, né? If iguais, né? Certo? Seria o if iguais que fica depois do fim do while, né? Como é que ficaria isso aqui, ó? Ficaria assim, ó. Primeiro você vai testar iguais, né? Então você vai fazer assim, ó. Move EAX, por exemplo, né? EAX iguais, né? Comp EAX com 1, né? Porque iguais, se for iguais, o valor de iguais é 1, né? Jump not equal, né? Se não for igual a 1, você vai para o else, né? Else externo. Não, else interno, né? Aqui você teria o jump fim
if else interno. Certo? Então aqui o que você vai colocar? Você vai colocar aqui o código do... Qual que é o código que a gente vai colocar aqui? Ó? Código do... esse printf aqui, né? Certo? Então aqui, ó, é o código do if interno, né? Aqui é o código da condição, né, na verdade, né, da condição do if interno. Esse códigozinho aqui, certo? Que é o código da condição. Esses três aqui. Aqui vai vir o código do if interno. Se você faz o if, você não faz o else, então você vai para o fim do if else interno. Tá? Tá. E o fim do if else externo, né? Aqui você tem o código do else. Else interno, né? Então aqui você tem que ter um label aqui, ó, else interno. Else interno, né? Então aqui, ó, jump not equal else interno. Aqui seria o if. Se você faz o if, você não faz o else. E aí depois do else você tem o que, ó? Você tem o fim aqui do else, fim do if else, né? Interno aqui, né? Interno aqui, certo? Ah, eu posso ter dois labels apontando para o mesmo lugar aqui? Pode, não tem problema, né? Certo? Não tem problema. Inclusive, quando eu fiz meu compilador, eu fiz dessa forma aqui, tá? Não fiz nada muito rebuscado aqui para ficar eliminando label, por exemplo, né? Bom, e aí, professor? Como é que você faz agora? Vamos preencher aqui, né? O que tem no if interno? Tem o printf, né? O que tem no else do if interno? No else do if interno tem esse printf aqui também, né? Então, no else do if interno, tem esse printf aqui, ó. Esse tipo de coisa aqui é bem propensa a erros, né? Porque você pode se confundir e colocar o código em outro lugar, nada a ver, depois você melou todo o seu código em assembly, aí você tem que descobrir o que você fez de errado. E às vezes é uma coisa óbvia, mas você está olhando, você não consegue achar, aí você tem que começar a fazer tudo de novo. Pode acontecer, tá? Pode acontecer inclusive com esse código aqui, tá? Vocês acham que não, né? Mas pode acontecer porque a gente está fazendo aqui no peito e na raça. É no peito da raça, né? Aqui é no peito e na raça, tudo ao vivo. Tá? Então a gravação aqui é ao vivo também, então pode acontecer um monte de coisa. Certo? Então como é que a gente vai fazer aqui? Ó, move RDI, né? RDI, primeiro para. Move RDI. As strings são iguais, né? E as strings são iguais é o que aqui? As strings são iguais. str2, né? Vamos ver RDI. Esse código aqui vai dar falha de segmentação. Eu estou profetizando. Para ver RDI. Move, eu não estou botando fé não, porque minha conjuntivite não passou totalmente aqui. Ainda estou enxergando embaçado esse negócio aqui. Não tô no, eu não tô num dos meus melhores dias, tá? Não tô num dos... ficar dentro do else interno. Else interno? Não, peraí. Não, aqui ó, as strings são iguais aqui ó. Jump, aqui eu pulo pro else, aqui é o código do if interno. No if interno eu vou dizer que as strings são iguais, é isso que tá fazendo o C aqui ó. As strings são iguais. Aí ó, querendo me induzir ao erro, né? Não, ainda não tô tão ruim, tá? Teste, uma obra que foi um teste. Move x0, tá? Call printf aqui, tá? Beleza, aqui ó. Então, aqui a gente tem aqui ó, as strings são iguais. Vamos colocar agora aqui ó, aqui é o jump, né? Quer dizer, se eu fiz o if eu não faço o else. Agora vamos colocar o código do else, que é esse outro printf aqui, e aí a gente mata a pau esse código aqui, né?
Então aqui vai ser a mesma coisa, certo? Ó, Ctrl C, Ctrl V. E as strings são diferentes 1 é o que? As strings são diferentes 1 é o str3, tá? Então aqui, ó, onde que está o cursor? Onde que está o cursor? As strings são diferentes 1 é o str3, né? As strings são diferentes 1 é o str3, não é isso? Isso. Então, beleza. Então, essa daqui, né? Essa aqui foi a primeira parte do código, né? Agora nós vamos testar esse código para eu não passar vergonha, tá? Eu vou pausar a gravação aqui. E aí a gente vai tirar os erros aqui, tá? E aí a gente vai fazer a parte 2 aqui da aula, tá? Essa aqui é a parte que a Globo não mostra. Então eu vou pausar aqui, tá? Finalizar, na verdade, né? E pausar. Aí, pessoal, um aluno aqui, ele teve uma boa percepção aqui, ó. Ele perguntou se não tem nada no fim do if, no fim desse else, no fim desse else interno aqui, né? Foi isso que você perguntou, né? Se no fim desse else interno aqui não tem nada. Ó, vamos olhar o código. Ó. O que tem no fim do else externo, né? No fim do else interno, no fim do else interno. O fim do else interno, porque assim, ó, em C, se você não coloca colchetes, você pode não colocar colchetes se você tem um único comando, né? Então isso daqui seria a parte if, isso aqui seria a parte else, tá? O fim desse else aqui, ele na verdade, né? Ele é o fim ele vai coincidir com o fim desse ifzão externo aqui. E se você faz esse if, você não vai fazer o else externo. Concorda? Então, olha só. Porque, tipo, lá em cima tem um jump do fim do else interno. Vai ter naquele espaço ali. Então, se não tem nada, ele pula para a próxima linha. Não, aqui é o fim do if else interno, né? Agora, o que acontece, ó? Aqui, ó, você fala no fim do if else interno. Se você fez o if, você não deve fazer o else, né? Mas... Não, ele vai pular para aí, né? Lá naquele jump. ele pula aqui, ele pula pra cá, né? Aí depois que ele pular, ele... E aqui você tem o else externo, mas você já tem um jump pro else externo, não tem? Deveria ter, pelo menos, né? Pra onde que você pula para esse else externo? Ó, eu não estou enxergando, ó, esse jump para... Ah, tá aqui em cima, então existe, tá? Então parece que não tá errado. Mas a gente vai debugar isso aqui depois, né? Se eu conseguir gerar a tabela de símbolos, né? Tem essa também, né? Na aula passada a gente não conseguiu gerar a tabela de símbolos. Deu certo todas as aulas, menos a aula passada. Quer dizer, quando o código começa a ficar difícil, ele começa a querer dar problema. Mas enfim, né? Vou fazer aqui no peito e na raça esse negócio, tá? Ó, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos identificar, com certeza vai ter erro, porque é um código grande, tá? Então a gente vai fazer -f, elf64, certo? -g, para gerar a tabela de símbolos, -f, f aqui é o tipo do arf, né? É o tipo de tabela de símbolos, né? É o tipo de informação de debug que você quer, tá? Você não tem o papelzinho aí que eu anotei esse comando? Não tem aí no caderno aí? É porque é muita opção, ó. Aí você tem aqui, ó, não, depois do arf o nome do arquivo.asm. Então aqui vai ser o comp, aí você pode dar um tab aqui que ele completa para você, né? Aí, -o. Você não sabia esse negócio do tab? -o, e aí? -o. -o você não precisa. -o, comp str. Só que aqui você não tá. Você vai gerar um ponto .o, tá certo? -o, comp str.o. Tá. Como eu disse aqui, né? strlen undefined. Por quê? Porque nós só fizemos o main, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou usar, só para debugar esse negócio aqui, eu vou usar o stringlen do C, tá?
que a gente vai fazer? Ó? A gente vai usar. Vocês não querem aprender com o Jack? Como que faz com o Jack? Ó, eu estou ensinando aqui vocês serem o Jack. Ó. O que você vai fazer primeiro? Ó? Você não tem o str2, porque a gente só fez o main até agora, tá? Então a gente vai chamar o string len do C, tá? Então vou fazer aqui, ó, extern strlen, tá? Eu vou chamar essa função aqui porque eu acho que vai ter mais chance de funcionar com essa aqui, tá? Aqui, ó. Onde que eu chamo a minha aqui, ó? Aqui, né? Ó. Então no começo, ó, para não ter que digitar essa linha de novo, eu vou colocar um comentário aqui, ó. Aprenda a malandragem aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó, strlen só, certo? Eu comentei aqui para não ter que escrever de novo, porque depois eu vou... Qual parte? Tem duas partes dessa. Então, tem essa daqui. No tamanho 1. Isso. Aqui, certo? E aqui também, né? Aqui, ó, eu vou comentar essa aqui, ó. E vou fazer aqui, ó, um call strlen, tá? Salvar aqui, tá? Agora, eu fiquei surpreso com uma coisa, né? Que o único erro foi esse, né? Que eu não codifiquei a função. Tá, por enquanto, tá certo. Aqui é no peito e na raça, rapaz. Aqui é cara experiente, tá? Aí, ó. Error, size not specified. 116. 116, espera aí, vamos olhar 116 aqui. 116. 16, aqui, ó. Move iguais. Aqui a linha 116. Move iguais 0, né? Devia ser move e AX iguais, né? Porque quantos bytes eu vou mover para iguais? Vou mover 0 para iguais, mas vou mover quantos bytes? Se você coloca AX, automaticamente ele sabe que são 4 bytes. Certo? Então é isso que ele está reclamando. Ó. Vamos compilar de novo. Não é compilar, é montar, né? Vamos montar de novo. E aí montou, né? Não quer dizer que vai funcionar, mas pelo menos montou. Agora vamos lá, GCC. Fala aí, GCC. Menos O, vamos chamar de... porque você está assim, comp str.o menos G menos O comp str, porque o executável vai chamar isso aqui menos M64 o meu GCC ele não tem essas coisas de menos F no pi, menos no pi, ele só na máquina de vocês, tá? Então para quem está usando em casa, né, eu usaria um comando como esse tipo, aí fala aí, menos F no pi, menos no pi assim, né? Isso aqui é para máquina que não é a minha, tá? Porque muita gente não vai dar erro, não vai funcionar. Então vai ser por causa de que faltam essas duas opções aqui. Mas normalmente numa máquina como a minha aqui, né, que é antiga e tal, raiz, né, máquina raiz, isso aqui vai funcionar, tá? Máquina raiz, cara, isso aqui é velho de guerra, esse PC aqui, ó. Então vamos lá, ó, vamos digitar esse comp str aqui, entro com a string. Você queria que desse falha de segmentação, né? Não quer dizer que não vai dar falha de segmentação. Pode dar falha de segmentação ainda, ó. Ronaldo, as strings são diferentes. Aí deu. O professor falhou, olha que legal. Vocês são tudo. Tô ligado em vocês, tô ligado na maldade aí, né? Vocês estão todos torcendo para dar certo. E deu errado aqui, né? E se eu entrar cachorro e cachorra, o que acontece? Ele sempre fala que as strings são diferentes 1 e 2, né? Por quê? Porque ele está fazendo if e está fazendo else, né? Porque, ó, veja bem, ó. Não, peraí, deixa eu ver uma coisa. Não, peraí. Peraí que a gente vai descobrir o erro aqui. Enquanto isso eu vou pausar o vídeo para não ficar muito longo para quem está assistindo, tá? Então, ó, a gente vai tirar o erro aqui do programa, tá? E... não. Ele está falando que não achou informação de... Não, corta.
Bom, pessoal, em relação à tabela de símbolos, tá? Eu tenho aqui no exemplo 29, que a gente fez numa das aulas anteriores, tá? Que era comparação .asm, tá? Eu vou apagar aqui o executável, comparação, né? E tem esse comparação seto aqui, que eu vou apagar também, né? Comparação, tá? Eu vou fazer de novo, vou apagar inclusive o comparação.o aqui, tá? Vai ficar só comparação.c, comparação.asm. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou mostrar para vocês que tem alguma coisa naquele código que está impedindo a geração da tabela de símbolos, que eu não sei exatamente o que é, tá? Porque veja bem, se você faz isso aqui, ó, NASM-F, ELF64, né? Menos G, menos F do ARF, esse menos G para gerar a informação de debug, e esse menos F do ARF aqui é o formato de debug, que é o formato do ARF, tá? Então, esse menos F minúsculo aqui, ELF64, é o formato do executável, que é o formato ELF64, tá? E aqui ele vai gerar um comparação.o, tá? Então, se você der um ls-la, você vai ver aqui que ele gerou um comparação.o, 16 horas e 38 minutos, tá? Do dia 18 de novembro de 2022. Então, isso aqui, veja, ele está gerando aqui, né? E aí, se você vier aqui, ó, fizer a linkagem, tá? Vou linkar isso aqui com GCC, tá? Então, ó, qual que é o comando? GCC comparação.o menos o comparação. Então, veja que eu nem coloquei menos G para o GCC gerar debug, informação de debug, porque a informação de debug já está no ponto O, então você não deveria colocar aqui no GCC, certo? E aí, ele vai gerar aqui, ó, um comparação. Se você der um GDB comparação, ele vai ler os símbolos, tá? Então, ele lê os símbolos aqui. Tanto é que você der um breakman aqui, ó, ele vai, né? Der um run, ele vai startar o programa aqui, né? E vai concluir o programa, certo? Agora, o que está acontecendo no nosso exemplo aqui, né? Eu vou fazer aqui também, né? CD exemplo 30, tá? E eu vou rodar aqui, ó, vou apagar, tá? Eu vou apagar o comp str, vou apagar o asterisco.o aqui, tá? E o que eu vou fazer aqui, né? Basicamente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o NASM, tá? Ó, o NASM igualzinho aqui, só que no caso aqui não vai ser comparação, vai ser o nosso arquivo aqui, ó, comp str.asm. Ele vai gerar um comp str.o aqui, ó, a data aqui, certo? E aí eu vou linkar usando o GCC, ó, GCC comp str.o, né? Menos o comp str, igualzinho, tá? E aí eu vou dar um GDB aqui, ó, comp str, e ele vai dizer para mim que não leu a informação de debug. Então veja, infelizmente, né, o comando é exatamente igual, mas aqui ele não está gerando informação de debug. Por quê? Eu não sei responder isso ainda, tá? Provavelmente porque eu estou colocando funções da biblioteca C, né? Então, da libc, eu estou usando funções da libc, e ele não gosta disso, né? Então, enfim, tá? Então, se você não consegue debugar, fica difícil realmente, né? Mas a gente pode achar o erro do programa usando o método antigo de debug, que é o método do print, né? Você imprimir as variáveis, tá? Então, falou aí para vocês, tá? Vou gravar mais um vídeo aqui. A aula terminou, né? Então, eu vou gravar depois mais um vídeo com esse debug, tá? Então, nós vamos ficando por aqui. Aguardem a segunda parte da aula, onde nós vamos consertar esse código aí, ok?